para a galera que vai, né, assistir amanhã, enfim, né? Boa noite, Juliana, boa noite, o Murilo, a Érica. Pessoal, a galera aí tá, né, chegando aos poucos e tal, tem aí uma turminha, enfim. O pessoal vai chegando depois e qualquer coisa pega a aula gravada. Vamos que vamos. A nossa aula de hoje já tem aí o tema, vamos começar com a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental é uma parte do programa da Federal que cai indiretamente, né? Não cai questões sobre a Antiguidade Oriental, cai questões relacionadas com a Antiguidade Oriental. Na verdade, é uma grande armadilha, uma grande pegadinha que a Universidade Federal faz, porque ela fala assim, ó, Hebreus não cai, aí cai a questão de Jerusalém. Ó, não cai Egito, pá, cai Primavera Árabe, ou seja, de alguma maneira, né, acaba caindo a matéria de forma indireta. Ah, não cai Fenícios, pá, guerras púnicas, a cidade fenícia de Cartago contra Roma, não cai persas, pá, guerras médicas, guerras greco-pérsicas contra os gregos. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme, né, com esses conteúdos que a Federal alega que não vai cobrar e acaba cobrando de forma indireta, né? E depois diz, não, mas nós falamos que não íamos cobrar aquela parte, mas essa outra parte a gente cobra. Então, não vamos ficar enrolando, né? Vamos estudar, portanto, todos esses conteúdos. Começando, né, com a chamada periodização tradicional da história. Essa imagem que aparece aí para vocês é uma imagem que tem alguns eventos, né, que separam os eventos históricos. Ali em cima, na parte de cima, a história antiga, tem aí a parte do Egito, tem o Coliseu Romano, e aí começa, né? Até 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos é quando encerra a história medieval. A história moderna se encerra em 1789, por isso aqui, ó, que é a tomada da Bastilha, quando botaram fogo naquela porcaria lá. E, finalmente, né, a gente tem daí a história contemporânea. Então, algumas imagens aqui, mas perceba, né, a maior parte são acontecimentos europeus, ou acontecimentos que os europeus deram importância porque eles descobriram, porque aquilo significou as grandes navegações. Inclusive, nós vamos estudar em História do Brasil, na sexta-feira, que a tomada turca em Constantinopla foi a chave para entender as grandes navegações, né? Sem esse episódio, não teria grandes navegações. Então, tudo isso está intricado, né, nesses acontecimentos europeus. A primeira parte do conteúdo da Antiguidade Oriental é a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, é uma região entre os rios Tigre e Eufrates, conforme aparece para vocês aí no mapa, e essa região, que é hoje o Iraque, né, foi uma espécie de centro do mundo antigo. As regiões à beira dos rios foram rapidamente ocupadas por povos, né, que passaram pelo processo de sedentarização, né, povos pacíficos que começaram a se dedicar à agricultura, e o primeiro povo que chegou na região foram os sumérios, né, os sumérios que sempre são lembrados nos filmes, né, como da onde vem, né, um demônio sumeriano e tal. Pois é, né, os sumérios, eles eram um povo pacífico, um povo agrícola, um povo que desenvolveu a escrita, e eles eram um povo que vivia no Manais, né? O problema de você ser um povo muito de boa, em especial no mundo antigo, no mundo medieval, é que os povos que não são de boa vão se aproveitar e vão conquistar o teu território, vão escravizar o teu povo. Então, o povo sumeriano não levou muito tempo. A região deles, que é essa região que deságua no Golfo Pérsico, é a região, inclusive, né, dos sumerianos, não leva muito tempo, a região é ocupada por povos mais violentos. Eu coloquei aqui para vocês, né, um dos principais eventos do povo, né, sumeriano, do povo mesopotâmico, dos povos mesopotâmicos, que é o seguinte: quando os sumerianos eram os únicos ali na região sul da Mesopotâmia, não tinha lei escrita, não precisava, todo mundo é do mesmo povo, os aspectos culturais são todos parecidos, então você não precisa ter uma lei escrita para organizar a vida jurídica, porque ela era conhecida de todo mundo sabia mais ou menos as regras, e quando tinha que punir alguém, punia conforme os costumes, todo mundo sabia qual era a punição costumeira. Mas
A partir do momento que outros povos foram chegando na Mesopotâmia, foram chegando detonando tudo e tal, nós temos o povo assírio, os povos acadianos, os amoritas, uma galera como meio violenta, que nem os assírios e caldeus, foram conquistando as localidades da Mesopotâmia. E teve um contexto em que o imperador Hammurabi, que foi o imperador da Mesopotâmia, ele governou a partir da Babilônia, o imperador Hammurabi, ele percebe que aquela quantidade de povos diferentes precisava de uma ordenação jurídica por escrito. Por quê? Porque eram muitas culturas distintas, então o que era costume de punição em um não era no outro, então o Hammurabi resolveu mandar escrever as leis escritas, assim surgiu o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele foi descoberto graças a essa coluna de rocha aí, e na região de Susa, que hoje, né, fica no Irã. Aí você já começa a perceber como o povo, né, imperial babilônico, o pessoal do Hammurabi, conquistou diversos territórios, porque para você encontrar esse artefato lá onde hoje é o Irã, significa que o império levou, né, isso daí até lá para ser conhecido da população. O Código de Hammurabi são 282 leis que vão, né, diferenciar homens e mulheres, não é uma lei isonômica, não é uma lei igualitária, e é uma lei também que vai estabelecer a diferença entre pobres e ricos. O rico, ele é punido? É, mas ele paga por isso, paga em dinheiro. Já o pobre paga com a vida. Então, né, você percebe que a lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, daquela coisa de cobrar, né, da pessoa que cometeu um crime uma punição proporcional, é que nem hoje, pessoal, vale para pobre, né? Não valia para rico naquela época. Porque, claro, a lei atual ela não diferencia as pessoas, mas na prática, quem tem dinheiro, quem tem recursos de poder, consegue ir demandando e escapa da justiça. Aí, portanto, né, o Código de Hammurabi. A região dos mesopotâmicos, mais a região do Egito, fazia parte de uma grande região que a gente chama de o Crescente Fértil. Crescente Fértil porque, olha só, tem aí Egito e tem Mesopotâmia. E veja que forma uma lua crescente na região. Daí a expressão Crescente Fértil. É o berço das primeiras civilizações. Aí houve o desenvolvimento da agricultura, com o processo de sedentarização do homem, e é claro que a existência desses rios garantia, portanto, né, uma região bastante fértil para o plantio. Isso faz com que o crescente fértil fosse muito disputado entre os povos. E tanto egípcios quanto Mesopotâmia, eles se enquadram numa característica da seguinte maneira: o governante, ou ele se diz Deus, ou ele se diz representante dos deuses. Então, é uma teocracia. Conforme o costume, essas teocracias têm vários sacerdotes, que são também pessoas muito poderosas. Na economia, a agricultura do regadio, ou seja, a agricultura da inundação, né, da região fértil que fica à beira dos rios. E esse povo também, ele era um povo que estava submetido a uma servidão. Servidão não é escravidão, né? Isso é bem importante de a gente diferenciar. Servidão, o cara tem direito de permanecer na terra enquanto cumprir suas obrigações. Claro que tem que pagar um monte de tributo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que tem o direito de permanecer na terra, tem o usufruto da terra, ele pode se alimentar da riqueza que a terra produz, então não é uma situação tão ruim quanto a de um escravo. Em tese, o Estado é o proprietário de todas as terras, e as pessoas, os camponeses, são servos que devem pagar tributos ao Estado. Essa compreensão, ela foi criada, né, esse conceito, ele foi criado pelo Marx, Karl Marx, que é o modo de produção asiático. Está cheio de gente que usa, os povos da antiguidade eram do modo de produção asiático. Eu falei, você é marxista? Não, eu odeio Marx. Então, filho, por que você está usando um conceito marxista, modo de produção asiático? Porque foi ele que cunhou esse termo. Então, é curioso, né, que muitas vezes, né, um cara do século XIX está nomeando as práticas econômicas da Mesopotâmia, as práticas econômicas do Egito, chamando tudo isso de modo de produção asiático, e a gente, às vezes, só repete o conceito sem pensar sobre. Então, é melhor a gente definir propriedade estatal das terras,
e servidão dos camponeses. Aí fica mais fácil de compreender o tal do modo de produção asiático. Não se preocupa não em ficar copiando, tirar print, porque depois eu vou colocar essa apresentação completinha para você fazer o download lá da plataforma. E qualquer coisa, lembre-se, né? Entre em contato com a gente, caso não se ache lá nos vídeos, faltou alguma coisa que você gostaria de assistir, e de repente diz, poxa, mas eu não tenho, né, uma aula sobre esse assunto, professor, você pode resolver para mim? Tem um monte, mas um monte, um catatal de aula lá no YouTube, um monte que nós gravamos o ano passado. De repente você diz, poxa, eu tenho aí uma aula sobre história medieval, queria assistir, puta, tem um monte. Eu disponibilizo para vocês, eu mando o link, porque muitas aulas lá, elas estão como não listadas, mas se eu passar o link, você consegue assistir, é só você me pedir, a gente caça lá umas aulas para você, não tem problema nenhum, tá legal? Gente, quando nós falamos, né, do modo de produção asiático, né, o modo de produção que existia nessa região, ele tem a servidão. É parecido com o que aconteceu da servidão feudal? Sim. Só que a servidão feudal é pessoa a pessoa, né, um camponês com um nobre com outro nobre. Aqui não. São camponeses em relação com o Estado teocrático. Beleza? Bom, a região da Mesopotâmia, conforme você vê aí no mapa, ela fazia comércio com vários outros povos, com os persas, com os fenícios, com os hebreus, fazia comércio com o pessoal do Egito, depois houve conexões com o pessoal da Grécia, Roma. Então, esse mundo do Mediterrâneo, né, é um mundo de intenso comércio. No comecinho do povo mesopotâmio, eram cidades independentes, até que alguém resolve meter o louco e conquista outra cidade, e aí surge a noção de império, né? Império é quando existem conquistas militares. Aí eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha, não precisa decorar, né, por favor, mas uma tabelinha que ajuda você a consultar os povos que passaram pela Mesopotâmia, esse território tão disputado, né, esse território tão conflituoso. O primeiro povo ali, os sumérios, né? Os sumérios eram governados por um rei, que se dizia Deus. O título do rei, não é o nome do cara, hein? O título do rei era Patese, né? Então, é o rei Patese? Não, é o Patese, né? É o rei. E aí tem os nomes, né, e tal. Eles fundaram as primeiras cidades ali da Mesopotâmia. Uruk, Lagash, são algumas dessas cidades, né, que foram se desenvolvendo, mas eram cidades independentes. Eram cidades-estado entre elas. E esse povo sumeriano desenvolveu a escrita cuneiforme, que é uma escrita em forma de Vzinhos, né, de letra V, em forma de cunhas, daí escrita cuneiforme, e esse povo, que era um povo agrícola, olhando para as estrelas do alto das torres, essas torres chamavam-se zigurates, né, aparece aí um nome para você, eles observavam o movimento das estrelas e passaram a chamar, né, essas estrelas de Ishtar, né, os deuses, né, da Mesopotâmia antiga, mas também desenvolveram um calendário, e um calendário de base solar, ou seja, pegaram a translação da Terra, dividiram por um período de 30 dias cada mês, criaram, né, algumas estratégias para compensar a diferença de 365 dias e alguns quebrados para transformar, portanto, né, em meses de 30 dias, e criaram um calendário solar. Muito comum, muito comum. Egito também teve. E por que teve? Porque eram povos agrícolas. Eles dependem da contagem do tempo das estações do ano, né, para poder fazer esse cálculo, né, do calendário. Depois do povo sumeriano veio um povo acádio. O povo acádio era meio violento. E esse povo acádio, com o Sargão I, fundou, portanto, né, algumas cidades, não conquistou as cidades sumerianas e formaram o primeiro Império Babilônico, né, formaram a primeira conquista da Babilônia. Depois veio um outro povo, o povo amorita, ou amorreus, tanto faz, amorita ou amorreus, e esse povo conquista também a região que estava sob o comando dos acádios, né?
Inclusive, a parte da Acádia ficou um pouquinho maior, para o norte, e a parte dos amoritas ficou para o sul. E aí surgiu o segundo Império Babilônico, já sob o comando do Hammurabi, que é o famosão lá do Código de Hammurabi, o código de leis mais escrito que se tem, né, mais antigo que se tem notícia da história. Também nós temos um povo extremamente belicoso, guerreiro, né? Belicoso é bélico, né? Guerreiro, que chegou depois dos povos amoritas, que foram os assírios. Os assírios, inclusive, eles tinham, né, o uso do cavalo como estratégia militar e usavam estribo, né, que dava uma estabilidade. Se hoje, para você vencer uma guerra, você precisa de bons sistemas de informação, naquela época você precisava de cavalo e estribo e o conhecimento da metalurgia. Os assírios, governados pelo Assurbanipal, eles eram marcados, né, pela violência, um povo extremamente guerreiro. Caldeus, o último que a gente cita da Mesopotâmia, o povo caldeu, né, que fundou a região da Caldeia, governando, portanto, aí sob o comando do Nabucodonosor, também a partir da Babilônia, né, formando o segundo Império Babilônico. Esse povo dos caldeus, eles fizeram, né, na época, uma construção que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Não existe mais o original. Refizeram depois, meio parecido, conforme descrições, desenhos, que são os jardins suspensos da Babilônia, que o imperador Nabucodonosor deu de presente para a esposa. E houve também, né, durante o período, muitas conquistas territoriais, porque afinal é um império. O império faz isso. Conquista território, tributa as pessoas, escraviza outras e tem, portanto, uma expansão territorial. A economia da região da Mesopotâmia, sempre centrada na agricultura, não exclusivamente, porque tinha atividades de comércio também, mas principalmente a agricultura. Os camponeses num regime de servidão coletiva, conforme eu falei, a terra pertence ao Estado, mas uma classe extremamente poderosa, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, é a classe dos sacerdotes, né, que vira uma casta específica, que comanda muitas vezes a política e que se coloca como intermediários entre os deuses e os homens comuns, os porcarias, são comum, e eu sou o representante de Deus, dos deuses aqui para vocês. Tanto na Mesopotâmia, nas cidades mesopotâmicas, quanto no Egito, os sacerdotes vão ser extremamente poderosos, muito importantes, com seus mais variados deuses. Como aspecto cultural, destacamos o Código de Hammurabi, o desenvolvimento do calendário e a criação da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme está em cima, ó. Está em cima para você ver, ó. Aquelas símbolozinhos em forma de cunhas. Servia basicamente para contabilidade. Egito Antigo. O Egito Antigo é pertinho da Mesopotâmia, né? O Egito Antigo tinha relações, inclusive, com os povos mesopotâmicos. O Egito, ele, no começo de sua história, eram várias tribos que passaram por um processo de sedentarização ao longo do rio Nilo. Nossa, mas já naquela época o pessoal não fazia exercício físico? Não, não é isso. É que aquele povo todo lá era um povo que, quando a gente fala sedentarização, é que eles deixaram de ser nômades, deixaram de ser caçadores, coletores e pescadores, e passaram a plantar, o que garantiu que eles podiam ficar no mesmo lugar. Óbvio, né, que tinha que ser um rio que desse, portanto, para eles um abastecimento perene de agricultura para que eles pudessem se manter no mesmo lugar. Aí, nesse mapa, pessoal, você observa, né, tem vários pontos, né, de palácios, construções que foram feitas no Egito Antigo. A gente tem aqui, né, dentro desses palácios e tal, temos, claro, as pirâmides, né, que ficam na parte norte, as pirâmides de Gizé, mas olha quanto palácio, né, quanta construção. Tanto no Alto Egito, que é a parte sul do Rio Nilo, quanto no Baixo Egito, que é a parte norte do Rio Nilo. Não vai confundir as coisas, né? Por quê? Porque a parte alta do Egito é da onde tem a nascente do Rio Nilo e a parte baixa é a parte norte, onde o Rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo na forma de um delta, né? Na forma de um delta. Professor, o que é um delta? Delta é isso aqui que aparece bem ali, aquele monte de ramificação do Rio Nilo lá no norte, lá
lá no norte, tá vendo? Ramifica em vários, é um delta, né? Nós temos, quando o rio deságua no mar, que a gente fala que o rio é exorreico, quando o rio deságua, exo é fora, reico é escorrer, lembra de reico, diarreia, né? Então, quando o rio deságua no mar Mediterrâneo, quando o território é muito arenoso, que nem é o caso do Nilo, há muito depósito de sedimentos, né, nessa foz, formando, portanto, a ramificação do rio. Essa ramificação é tipo delta. Já no caso, né, de um rio que nem o Rio São Francisco, por exemplo, aqui no Brasil, é tipo estuário, né? Então, né, a deságua no mar, né, num braço único. Então, alguns tipos aí de foz, né, de rios exorreicos. Aí falamos, né, sobre geografia exorreico, né, depósito de sedimentos até parece gente, né? Até parece gente explicando os negocinhos técnicos assim, quem viu, quem vê, né? Continuando, fica só falando de história, filosofia, sociologia, essas coisas de comunista, depois vem aí com sedimentação, tipo de foz, ao tipo. Vamos lá, avançando. Nesse outro mapa, pessoal, né, esse mapa você vê aí o território do Egito e como ele é pertinho da Mesopotâmia, como ele é pertinho do Líbano, como ele é pertinho dos fenícios, como havia uma intensa atividade econômica entre eles. Então, muito comércio era praticado aí. No começo, né, as tribos egípcias, né, chamadas de nomos, eram independentes entre si. Aí elas fundam cidades. Depois das cidades, essas cidades formaram reinos. E tinha um reino ao norte e um reino ao sul. Até que houve, né, um chefe de tribo chamado Menés, que conquistou todos esses territórios e unificou o Egito. Menés era um imperador, né? Era um imperador, um conquistador militar. Só que lá no Egito, os imperadores não são chamados de imperadores, são chamados de faraós, né? E o que é o faraó? É um imperador, é um conquistador militar, que vai unificar todo o território, o Menés, o primeiro dos faraós do Egito. E quando há a unificação do Egito sob o comando de Menés, começa também o Antigo Império. E olha a época que o Antigo Império Egípcio começou. Olha a época. 3.200 anos antes de Cristo. 32 séculos. Se for para contar tudo dos tribos egípcias antes da unificação, são 40 séculos. Né? Inclusive, é a frase, né, que o Napoleão Bonaparte teria dito para os seus soldados quando chegou ao Egito no século XIX. Ele disse: vejam, olhem bem, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplo. Ah, isso sim que é a frase, né, de comandante. Não entendi lufas, mas, pô, bonito. O Napoleão Bonaparte, né, quando ele falou disso, ele acertou, né? São 40 séculos de história. Pô, é muita coisa, 4.000 anos. Né? A gente parava para pensar, a era cristã inteira, né? Agora estamos chegando no 2021. Quer dizer, 2021 não, né? A gente ainda está em 2020, né? O ano que não terminou, né? Lembre-se que aqui na turma tem os calouros do fim do mundo ainda. Né? O calouro do fim do mundo é o cara que ainda está esperando a primeira fase do vestibular do federal de 2020. Né? Força, pessoal. Muita força, muita força. Vamos lá. O Antigo Império, portanto, né, é essa fase que teve os primeiros faraós. Foi nessa época mais antiga, que as pirâmides foram construídas. As pirâmides elas foram construídas justamente, né, nesse período cada vez mais, né, intenso, né, cada vez mais de construções e tal, de edificações, e essa construção toda, né, esse processo todo é que tem as pirâmides de Gizé. Ou seja, para um cara que viveu no Egito Antigo, mas viveu no Médio, no Novo Império, ele olhava as pirâmides e dizia, cara, isso daí tudo, já é velho. Como é que construíram? Eu sei lá como é que fizeram. Ou seja, já era um mistério a construção das pirâmides. Hoje, com muita pesquisa, com muita forma de pensar, né, de mente aberta e tal, nós temos certezas que foram alienígenas que construíram. Brincadeira! Brincadeira, zoeira, brinks. Claro que não foram alienígenas, óbvio que não foram, né?
foram os próprios egípcios, né, que conquistaram escravos, escravizaram uma galera, arrastaram blocos de rocha no meio do deserto com mais milhares de escravos sobre madeira, né, dormentes que foram trazidos da região da Fenícia, do Líbano, e que serviu, né, para fazer andaime, construir, portanto, as pirâmides de Gizé. Seguindo adiante, no Antigo Império, pessoal, portanto, nós temos aí a consolidação do Império Egípcio. Médio Império. No Médio Império, a cidade de referência passou a ser Tebas. A Heloísa dizendo, ainda acho mais sano acreditar nos ETs. Bom, primeiro, né? Comparado aqui, se você falar em terra plana e ETs está mais saudável, né? Está mais palpável, é mais possível do que terra plana, né? Agora, se você falar, né, que foi impossível para o Egito conquistar tanta gente, lembre-se, o Egito era um império em conquista, era um império em formação. Então, a coisa que eles mais tinham era um monte de gente pronta para ser dominada e ser usada como escravos lá. Aí, né, a gente fica de cara, né, como tanta gente foi utilizada como escravo no mundo antigo. Meu Deus, o Murilo dizendo que segundo alguma... Eu estou começando a achar, Murilo, que você é terraplanista, porque é sempre você que traz essas coisas. Vários eventos, né, do ano passado confirmaram que você é um conspirador, mas isso eu ainda vou provar. Segundo algumas teorias, as pirâmides reforçam a ideia da Terra plana, não quero nem saber. Tá, eu quero saber, depois você me manda os links, Murilo, por favor, né? Mas não muito, porque senão acaba a gente viciando em ler essas coisas, daqui a pouco está ensinando isso e pronto, né? Daí fica doidão. O Médio Império, a sede, né, virou Tebas, né? A cidade de Tebas virou a sede do Médio Império. E nesse período, né, houve um domínio estrangeiro dos povos Ixos, que passaram a dominar o território do Egito. E os povos Ixos, eles eram um povo que já conheciam a metalurgia. Gente, eu já conhecia a metalurgia, já conhecia o uso dos metais, já tinha, portanto, muitas conquistas, né, territoriais, e conquistaram o Egito também. Foi nessa ocasião que também os hebreus, né, que é os judeus, né, mas a gente não usa o termo judeu para a história antiga, a gente usa o termo hebreus, porque é um povo. Também a gente não usa para a história antiga o termo israelenses, a gente usa o termo hebreus, tá? Os hebreus foram para o Egito e posteriormente acabaram escravizados lá, né? Que é justamente uma história que tem no Antigo Testamento. Do Novo Império, os egípcios expulsam os Ixos, a cidade de Tebas, né? Que era a cidade importante, continua sendo a capital. Nesse período, houve o fim dos cativeiros, né? O fim do cativeiro dos hebreus dentro, né, do Egito. Esse fim do cativeiro dos hebreus, ele é a passagem da história do Antigo Testamento, do Êxodo, né? Esse episódio é muito importante porque revela, né, que o povo egípcio estava conquistando muitos povos. Não existem documentos egípcios que provem a história da existência de Moisés. A existência de Moisés, ela é explicada pela história do povo hebreu. Então, no Egito, a gente não comenta nada do Moisés mais aprofundadamente, porque, afinal, não tem documentação egípcia sobre isso. E, durante o Novo Império, houve uma tentativa de instauração, né, de criação, portanto, né, de um sistema monoteísta de religião dentro do Egito, que é justamente, né, o sistema de um só Deus. O Egito, ele tinha uma religião politeísta, com vários deuses, inclusive com forma humana e animal. Mas o Amenófis IV resolveu meter o louco e resolveu dizer, olha, todos esses deuses deixam de existir. Inclusive esse tal de deus Amon-Ra, que era um dos mais importantes. E aí ele cria um deus novo, o deus Aton, que é o deus Sol. E diz, só tem esse deus, monoteísmo. E quem é o sacerdote desse Deus? Somente o faraó. Tanto que ele mudou o nome de Amenófis IV, mas também que nome, né? Amenófis IV, ele mudou o nome para Akhenaton, que significa o filho de Aton. Ou seja, ele estava monopolizando Deus só para ele.
E ele começou com esse negócio de Atum para cá, porque não pode Amon, não pode Osíris, não pode lá os deuses, né, com forma animal, só pode ter o deus Atum. Eu vou acordar Atum, depois eu vou tomar um cafezatum, depois eu vou trabalhar Atum, depois eu vou estudar Atum. Encheu tanto o Sacatum que foi assassinato. E quem o matou? Os sacerdotes do Egito. Foram eles que se mobilizaram e mataram o faraó. A morte do faraó Amenófis IV abre caminho para a sucessão. A sucessão é feita pelo filho do Akhenaton, que chamava-se Tutankhaton. O Tutankhaton é coroado e tal, e logo os sacerdotes já perguntam, e aí? Vai continuar com esse negócio de Atum para cá, Atum para lá? Aí o Tutankhamun falou, não, né? Vocês já mataram meu pai, eu vou ficar de bobeira aqui, tá louco, né? Não vou ficar moscando, não. E o que o Tutankhamun faz? Ele restaura o culto dos antigos deuses no Egito. E ele mesmo muda de nome, de Tutankhamun, que é o nome do Janho também, né? Ele muda para Tutankhamon. Ah, agora sim, muito melhor. O Tutankhamon é o faraó que foi encontrado na mais famosa expedição ao Egito, que foi a expedição que descobriu o sarcófago todo em ouro. Toda vez que você viu um sarcófago em ouro do Egito, em 99,753% das vezes você deve ter visto, né, o sarcófago do Tutankhamon, né, famosíssimo, todo em ouro e tal. Os arqueólogos na época chegaram a cortar um braço da múmia do Tutankhamon para arrancar um bracelete. Né? Não sei se é bem arqueologia o que o pessoal fazia naquela época, eu prefiro chamar de roubo, saque, profanação, né? Tem muitos outros termos aí para entender o que aconteceu no Egito. A partir do Novo Império vem uma época de decadência cultural e militar. Daí começa um monte de povo a entrar no Egito, é uma porteira despingolada, começam a conquistar o território. Chegam lá os persas, inclusive os persas teriam chegado no Egito, colocando na frente do exército um monte de gatinhos. Uns gatinhos bonitinhos e tal, chegando. E os egípcios que tinham o gatinho como um animal sagrado, quando viram, não atira porque tem os deuses na frente. E daí ficaram meio assim de matar os gatinhos, porque estavam os persas atrás, e porque matar um animal sagrado era azar, né? Mau agouro. Então, eles são derrotados para os persas na Batalha de Pelusa, né? A Batalha de Pelusa de 323 a.C., e os persas vão lá e conquistam. Depois dos persas vieram os macedônicos, né? Os macedônios de Alexandre o Grande, para os íntimos Xandão. Xandão também vai aparecer em aulas mais para frente, porque afinal é o Alexandre o Grande que, além de ter conquistado o Egito, também conquistou a Grécia, mas essa é uma outra história. Aliás, né, Alexandre, o homem de um maior império de uma vida só, né? O maior império de uma vida só foi o de Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia. Depois veio a presença de outros povos, vieram os romanos, que conquistaram a região, inclusive a Cleópatra, né, que é um símbolo da história do Egito. A Cleópatra, ela é, na verdade, a rainha do Egito, sobre um Egito governado, né, um Egito controlado já pelos romanos, né? Tanto que muita gente fala, nossa, a Cleópatra no cinema, ela tem olho azul, nada a ver. Gente, vamos parar para pensar o seguinte, né? A Cleópatra não era uma descendente de pessoas do Egito. A Cleópatra, ela era uma herdeira, né, era uma sucessora de um general de Alexandre o Grande. Então, é muito provável que ela fosse, né, sempre relacionada, a família dela, com entre os macedônicos entre si. Então, se ela tivesse olhos claros, pele clara e até loira, não teria problema, não. Faria sentido. Por quê? Porque ela era parente dos generais macedônicos, que são caucasianos, né, são brancos e tal. Então, isso não seria um problema. Agora, realmente, o povo egípcio mais antigo provavelmente tinha uma aparência, né, mais parecida, com aparência, né? Uma aparência mais similar, né, com os povos da África. Mas isso é outra história. Depois vieram os árabes, né, que conquistaram o norte
norte da África e tal, depois os turcos otomanos, a partir do século XV, depois vieram, né, os povos ingleses, os ingleses e o Império Britânico, e o Egito só voltou a ser independente mesmo quando aconteceu, né, a independência há pouco mais de 100 anos atrás. 100 anos atrás aconteceu a independência do Egito, ali por 1920, no contexto, né, da Primeira Guerra Mundial. A independência começa em 1911, né, e tem seu desfecho em 1920, né? Então aparece lá 1911, 1920, o período, né, que há as lutas pela independência do Egito. Ou seja, essa é a história, né, da Mesopotâmia e a história do Egito. Ainda na Antiguidade Oriental existem outros povos. Esses outros povos eu vou explicar para vocês a partir de agora, vai aparecer, apareceu, rapidão. A gente tem aí Antiguidade Oriental 2. E aí nós temos outros povos, temos os fenícios, os hebreus e os persas. Os fenícios, pessoal, eles habitaram onde hoje é o Líbano, e era um povo extremamente comerciante, eles até desenvolveram, né, muita navegação, e era um povo que praticava escravidão, sabe? Eles iam fazer comércio com o povo, eles ficavam cuidando. Quando eles viam que o povo estava moscando, o povo não era muito forte, muito guerreiro, eles, em vez de fazer comércio com os caras, eles guerreavam com os caras, escravizavam todo mundo e vendiam esses escravos, né, pela bacia do mar Mediterrâneo. Os fenícios também desenvolveram um sistema de escrita, né, um sistema de escrita que é o nosso alfabeto. Letra A, B, C, D. Por quê? Porque é um alfabeto fonético, ou seja, cada desenhinho, em vez de representar uma ideia, que nem nos hieróglifos, né, que é aquela loucura para ficar decifrando aquilo, os povos fenícios desenvolveram o alfabeto fonético, que é o nosso alfabeto, né, que foi copiado por diversos povos. Aqui nesse mapa você vê como os fenícios viajaram, né? Inclusive, nessa expansão fenícia, eles fundaram uma localidade no norte da África. Essa localidade no norte da África é Cartago. Ela aparece bem ali no norte da África, e é claro, veja como Cartago, pessoal, ela está pertinho, aqui a Cartago, né? Ela está pertinho de Roma, não deu outra, né? Durante a história da República Romana, a cidade fenícia de Cartago entrou em confronto com os romanos, são as chamadas guerras púnicas. Os persas também acabam se envolvendo, né, com a história dos romanos, com a história dos gregos. Os persas, eles entraram em confronto direto contra os gregos. Os persas tiveram um grandioso império. O segredo, simples, eles tinham o hábito de não tentar mudar a cultura dos povos dominados, né? Se quiser aceitar a minha religião, beleza. Se não quiser, tudo bem, paga aí, né, os tributos e está tudo certo. Então, o Império Persa ele foi muito grande, tanto que é conhecido, né, como o maior império, né, que teve da Antiguidade Oriental. Ele vai perder para a Antiguidade Ocidental, vai perder para Roma, por exemplo, mas da Antiguidade Oriental, e a Antiguidade Oriental não é o Extremo Oriente, porque daí ele perde para a China, perde para o Império Mongol. Antiguidade Oriental é o Oriente Médio, né, o chamado Oriente Próximo. O Império Persa, ele conquistou muitos territórios, e o segredo para ter uma vastidão territorial assim foi criar uma subdivisão em províncias, que eram chamadas de satrápias. E cada satrápia era governado por um sátrapa, que devia obediência ao imperador, né, ao Shah da Pérsia. E assim, né, se garantia, portanto, né, a estabilidade desse grandioso império. Como eles não influíam muito na cultura de cada povo, deixavam a cultura mais na boa e tal, eles também, né, cobravam os impostos. Então, você é um povo, né, que ele quer manter a sua cultura, pode. Para que arranjar briga com isso? Mas não quer dizer que eles não tivessem religião. Eles tinham uma religião extremamente curiosa, que eu diria, que é uma religião dualista. Segundo o profeta Zaratustra, ou Zoroastro, revelador, né, da religião dos persas, o Zaratustra, ele diz que havia dois deuses, um deus do bem, chamado Hormuz de Mazda, e um deus do mal, chamado Arimã, animal, né? O Arimã e o Hormuz viviam em guerra constante um contra o outro. E quando acontecia alguma coisa ruim é porque o Arimã levou a melhor, e vice-versa. Essas histórias são registradas no livro sagrado dos persas, que é um livro, né, chamado Vesta.
Aí muita gente fala assim, mas cai persas? Cai porque eles se relacionam com a história grega, cai porque os persas são a origem do povo iraniano, exatamente. O Irã atual, né, ele não é um povo árabe, é um povo persa. E o idioma falado, além do árabe, né, falado lá no Irã, também se fala um idioma de origem persa, que é o farsi, ou persa. Então, os persas, né, vamos dizer assim, eles ainda existem. Último povo da antiguidade oriental, os hebreus. Eu não falo judeu, eu não falo israelense quando estou me referindo ao povo antigo. E mais, né? Eu tenho certas ressalvas de dizer que os hebreus antigos são os israelenses de hoje. Por quê? Porque Israel hoje usa o argumento de que eles, né, são os hebreus antigos para argumentar de que Jerusalém tem que ser inteirinha para eles. Então, isso provoca muito confronto, né, muita confusão. Eu aí coloquei, inclusive, né, no slide, atual Israel ou Palestina. Por quê? Porque o mesmo território é chamado de Palestina pelos palestinos e pelos partidários dos palestinos, e chamado de Israel, né, pelos partidários de Israel, né, os confrontos religiosos, políticos que existem na região até hoje. Por isso que é importante estudar Hebreus, que quando a gente for estudar isso em geopolítica, lá na frente vai ficar mais fácil de compreender. A história dos Hebreus, contada no Antigo Testamento, que é a principal fonte, é uma história de pastores e agricultores, tanto que na cultura judaico-cristã, né, o líder religioso é o pastor, né, o pastor das ovelhas, que é uma prática, portanto, da economia dos hebreus. A história dos hebreus é dividida em patriarcado, juízes e reis. Patriarcas. Os patriarcas têm Abraão, Isaac, Moisés, né, são os líderes espirituais. Esse período, né, é quando eles ainda não viviam na Terra Prometida, não viviam ainda em Canaã. Depois, né, do êxodo empreendido por Moisés, Moisés vai em direção à Terra Prometida, mas não sobrevive para entrar nela. E aí vem, né, o livro de Juízes, lá do Antigo Testamento, que conta a história dos líderes militares que conquistaram a região. Sansão, Josué, né, são alguns, né, desses líderes militares. E a última parte é a história dos reis, né? Tem lá no Antigo Testamento o livro de Reis. Aí tem o Saul, que foi o primeiro rei, Davi, Salomão, né, Salomão dos Provérbios, Davi dos Salmos. E o Salomão é famoso por conta de sua sabedoria. Reza a lenda que certa vez duas mulheres chegaram para o Salomão e disseram: ela roubou meu filho. Não, foi ela que roubou meu filho. O filho dela morreu e eu filho. E o Salomão falou: chega, pare. Soldado, pegue a sua espada e corte a criança ao meio e dê metade para cada uma. Uma das mães disse: é isso mesmo, pega a criança, corta ao meio e dê metade para cada uma. E a outra mãe disse: não, eu roubei a criança dela, e a criança é dela. Somente uma mãe verdadeira para renunciar, né, ao filho, para preservar a vida do filho. Assim, Salomão percebeu quem era a mãe verdadeira e mandou as duas metades da criança para a mesma mãe. Não, brincadeira, daí ele não cortou, né? Óbvio, né? Porra, tá louco? E aí a história, né, do sábio Salomão, né? Uma história bacana e tal. Gente, chegamos ao final da nossa aula. Encerramos aqui mais essa jornada. Na próxima sexta-feira tem Sociologia e tem a História da Antiguidade Ocidental. Grécia e Roma, não perca. Um grande abraço a todos. Até. Se cuidem. Tchau, Érica. Tchau, Murilo. Tchau, Heloísa. Tchau, galera aí que participou. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Juliana. Valeu.